Olá, meus queridos. Meu nome é Júlia da Silva, mas podem me chamar de Vovó Juju. Tenho 75 anos e sou de uma cidadezinha no interior do Brasil. A vovó quer saber de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Rain. Me contem aí nos comentários. Antes de começar essa história, quero pedir um favorzinho. Já curte o vídeo e se inscreve no canal. Tá bom? Porque isso ajuda a vovó a continuar contando histórias reais que precisam ser ouvidas. E agora, vamos pro relato de hoje. Eu nasci em 1955, numa casinha de madeira lá na roça. Nossa, era uma época difícil. Viu? A vida no campo exigia muito trabalho pesado e a pobreza era tanta que cada prato de comida era um verdadeiro milagre. Eu era a caçula de 7 irmãos e minha mãe, coitada, vivia doente. Meu pai, bam, ele era um homem muito severo. Meu primeiro brinquedo foi um pedaço de pau, que eu fingia que era uma boneca. Estudar. Nossa, isso era luxo. Eu aprendi a contar ajudando minha mãe a vender ovo na feira. E as letras. As letras eu desenhava na terra com um graveto. Naquela época, menina tinha 2 destinos. Sabe? Ou caçava cedo, ou ajudava a botar comida em casa, mas eu nunca imaginei que, para minha própria família, eu seria só mais uma forma de sobrevivência. Desde pequena, eu sentia que tinha alguma coisa errada. Tinha umas conversas baixinhas entre meus pais e uns homens estranhos que apareciam lá em casa de vez em quando. Minha mãe evitava me olhar no olho quando eu perguntava quem eles eram. Emmanuat. Eu acordei com umas vozes vindo da cozinha. Meus pais estavam conversando com um homem de terno todo amassado. Ele tinha um cheiro esquisito. Sabe? Uma mistura de cigarro com suor. E ele me olhava de um jeito, como se eu fosse um bicho para vender. Eu não entendia direito o que eles falavam. Mas eu lembro de ouvir umas palavras soltas. Pagamento. Garantia. E a melhor menina da família. Meu coraçãozinho acelerou. Mas eu era só uma criança. No dia seguinte, minha mãe fez meu prato preferido no jantar. Arroz com feijão e um pedacinho de carne, e eu fiquei feliz. Claro, mas o jeito que ela me olhava fez meu estômago embrulhar. Parecia, Sheila, uma despedida. Antes de eu dormir, meu irmão mais velho, o Beto, chegou perto da minha cama e me deu um cordãozinho que ele sempre usava. Guarda isso. Juju, nunca escute da gente. Tá, ele me disse, com os olhos cheios de lágrima. Naquela noite, eu mal preguei o olho. E nunca imaginei que aquela seria a última vez que eu ia ver minha família como uma criança inocente. Acordei com o sol ainda tímido lá no horizonte. Os raios passando pelas frestas da janela de madeira do meu quarto, o cheirinho de café passado na hora e pão dormido, se misturava com o ar geladinho da manhã. Mas tinha alguma coisa diferente. O silêncio da casa, que normalmente era quebrado pela gritaria dos meus irmãos e pelo barulho das panelas, estava pesado. Minha mãe estava sentada na mesa, com as mãos tremendo no colo. Meu pé. En pé. Evitava me olhar na cara. Meu coração batia forte, mas eu não fazia ideia do que estava para acontecer. Julia, veste esse vestido, disse minha mãe. Como a voz fraquinha. O vestido era azul claro, com umas florzinhas bordadas. Lindo. Eu só usava em dia de festa, mas aquele
Definitivamente não era um dia de festa. Para onde a gente vai? Perguntei, tentando forçar um sorriso. Você vai viajar? Minha filha, vai para um lugar melhor. Onde vai ter comida? Jupa bonita. Uma vida boa. Meus dedinhos apertaram o tecido do vestido. Eu queria tanto acreditar nela. Queria sentir que aquilo era um presente. E não. Uma despedida. O homem da noite anterior apareceu na porta. Ele estava diferente agora. Estava bem vestido, com um chapéu escuro que escondia uma parte do rosto e um sorriso forçado que não chegava nos olhos. Tá pronta. Menina, a gente tem uma viagem longa pela frente. Meu olhar implorava por respostas. Meu pé desviou o olhar. Minha mãe soltou um soluço baixinho. Meu irmão Beto, que sempre foi meu protetor. Estava com os punhos fechados, mas não falou uma palavra. Quando o homem segurou meu braço e me levou para fora, a casinha parecia encolher atrás de mim. Minhas pernas estavam bambas. Meu coração apertado, mas eu não conseguia chorar. Algo dentro de mim dizia que chorar não ia adiantar nada. Me botaram na carroceria de uma caminhonete, do lado de uma caixa de madeira com umas galinhas. O cheiro de palha e terra molhada tomou conta de tudo. O motoronco. E enquanto a minha casa sumia na poeira, uma certeza tomou conta de mim. Eu nunca mais ia voltar. As estradas de terra eram cheias de curva, levantando uma poeira que escondia o céu azul. Eu olhava para trás sempre que dava. Mas minha casa logo virou só um pontinho distante. O homem no volante fumava um cigarro vagabundo, soltando a fumaça pela janela. Do meu lado, uma mulher com um olhar cansado segurava um bebezinho dormindo no colo. E eu queria perguntar quem ela era. Para onde a gente estava indo, mas a cara dela me dizia que ela também não tinha resposta. A viagem foi longa, muito longa. Passamos por uns vilarejos pequenos. Cruzamos rios em pontes de madeira que rangiam sob o peso da caminhonete. O tempo parecia se arrastar. E a cada hora que passava, minha garganta ficava mais seca. Tô com sede. Oi, murmurai. Finalmente, o homem olhou pelo retrovisor. Os olhos dele eram duros como pedra. Oh, menina, aprende uma coisa. Aqui você só fala quando alguém te perguntar alguma coisa. Entendu? Aquele foi o primeiro aviso. O primeiro sinal de que a minha vida não me pertencia mais. O sol já estava se pondo quando a gente parou em frente a um casarão grande. Diferente de tudo que eu já tinha visto, não era bonito? Não, mas era gigante. Tinha muros altos, portões de ferro e janelas pequenininhas. O homem desceu primeiro e falou alguma coisa baixinho com um senhor de cabelo branco que estava esperando no portão. El riram. Trocaram um aperto de mão. Depois de um tempo, ele fez um sinal para mim. Vem. Minha barriga revirava. Meus pés não queriam ir, mas eu sabia que não tinha escolha. A mulher com o bebê sumiu para um lado. Enquanto eu fui empurrada na direção da casa, o cheiro de mofo e madeira velha me abraçou quando eu passei pela porta. O lugar era frio. Iluminado por umas lâmpadas fracas que piscavam no teto, uma senhora de avental e olhar severo me olhava da cozinha. É essa? A menina, ela perguntou, sem emoção nenhuma. Yenko, Chegu Roje. Ensina as regras para ela. Regras. Que regras? Meu coração disparou. A senhora veio até mim, segurou meu queixo e me olhou bem no fundo dos olhos. Aqui não tem chororô. Não.
Você faz o que mandam e não faz pergunta. Se for esperta. Vai ter comida e um teto. Se não for. Ela fez uma pausa e deu de ombros. Bom, criança teimosa, não dura muito por aqui. Minhas pernas tremiam. Aquilo não era um lar. Não era um lugar de amor ou segurança. Aquela era a minha nova realidade. A porta se fechou atrás de mim com um rangido lento, como se estivesse anunciando que o mundo que eu conhecia tinha ficado para sempre do lado de fora. O silêncio dentro daquele casarão era diferente do silêncio da minha casinha. Lá em casa, o silêncio vinha do cansaço depois de um dia de roça, da tranquilidade de uma noite estrelada no sertão. Aqui, o silêncio parecia uma ameaça. A mulher de Avental, que eu descobri que se chamava Dona Odete, me pegou pelo braço e me levou por um corredor estreito. O cheiro de madeira velha e umidade era forte. E o chão rangia a cada passo. Meu coração batia tão alto que eu tinha medo que alguém pudesse ouvir. Seu quarto é aqui, disse ela. Empurrando uma porta de madeira que gemeu ao abrir, o cômodo era minúsculo. O chão de cimento gelado. Uma cama estreita com um colchão fino e um cobertor todo surrado. Dobrado no canto, tinha uma janela alta, mas estava trancada com grades de ferro. Nenhum quadro, nenhum enfeito, nenhuma lembrança de que ali poderia existir algo parecido com um lar. Durma logo. Amanhã o dia começa cedo. Ela bateu a porta com força, sem se importar se eu estava com medo ou não. O barulho dos passos dela se afastando foi a única coisa que preencheu o vazio por alguns segundos. Depois, o silêncio voltou. Eu sentei na cama, abraçando os joelhos, a saudade da minha casa, da minha mãe, do cheirinho do café passado na hora. Tudo veio de uma vez só, mas eu não chorei. Não podia chorar. Dona Odete deixou bem claro que ali não tinha espaço para sentimento. Respirei fundo e fechei os olhos, tentando lembrar da minha casa, dos meus irmãos. Mas o cansaço misturado com o medo me fez adormecer, mesmo que a minha cabeça não quisesse descansar. Acordei com um barulho alto de panela batendo. Meu corpo estava todo dolorido. A cama dura não era nada parecida com o meu colchão de palha lá de casa. O frio da madrugada ainda grudava na minha pele. Antes que eu pudesse entender onde eu estava, a porta se abriu com tudo. Levanta. A voz de Dona Odete cortou o silêncio do quarto e eu sentei na cama num pulo, o coração na boca. Ela me olhou com impaciência. Não temos tempo para preguiça. Não. Eu nem sabia o que era para fazer. Mas aprendi rápido. Me botaram na cozinha, onde uma panela de ferro gigante soltava vapor com um mingau ralo que ia ser servido. Outras meninas trabalhavam em silêncio, cada uma fazendo uma coisa. Algumas pareciam mais novas do que eu. Outras eram mais velhas. Mas todas tinham a mesma expressão cansada, os olhos vazios. Tentei puxar conversa com uma menina de tranças que mexia uma bacia de massa de pão. Oi, qual o seu nome? Perguntei bem baixinho. Ela me olhou rápido, assustada, e voltou a se concentrar no que estava fazendo antes que eu insistisse. Dona Odete apareceu atrás de mim e me deu um empurrão no ombro. Aqui ninguém precisa de amiguinha. Não, só de trabalho. E foi assim que eu entendi a primeira regra daquele lugar. O silêncio era obrigatório. Os dias se passaram sem que eu conseguisse notar quanto tempo eu já estava ali. O trabalho era pesado, mas a fome era ainda pior. A rotina começava antes do sol nascer e só terminava quando a noite caía. Tudo era contado, vigiado.
O pão no café da manhã era sempre menor que a palma da minha mão, e a sopa do jantar era rala, quase uma água suja com umas cascas de batata. Mesmo assim, não tinha espaço para reclamar. O silêncio era uma ordem. As meninas que tentavam quebrar essa regra aprendiam rapidinho que ali. Ninguém queria saber de história triste ou saudade da família. As roupas que davam pra gente eram sempre as mesmas, gastas, de um tecido que pinicava a pele. O banho era gelado e a água mal saía do cano velho. O cheiro de sabão barato misturado com o suor das meninas enchia o banheiro minúsculo que a gente dividia, mas o pior era a sensação de que ninguém no mundo sabia onde eu estava. Minha mãe sentia a minha falta. Ela se arrependia do que fez. Meu irmão Beto pensava em mim. Essas perguntas rodavam na minha cabeça toda noite antes de dormir, mas ninguém tinha respostas. Foi numa tarde, trabalhando na cozinha, que algo inesperado aconteceu. Enquanto eu lavava os pratos, ouvi alguém chegando devagarinho. Era a menina das tranças, a que eu tentei conversar no meu primeiro dia. Ela olhou para os lados para ter certeza que ninguém estava perto e então sussurrou: "Meu nome é Ana." Meu coração deu um pulo. Depois de tantos dias sem ouvir uma única palavra gentil, aquilo foi como um presente. "Eu sou a Júlia." Sussurrei de volta. Ela sorriu de leve e voltou para o trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas naquele momento, eu entendi uma coisa muito importante. Eu não estava completamente sozinha. A amizade entre a Ana e eu começou assim, com gestos pequenos, olhares discretos, palavras sussurradas quando Dona Odete não estava por perto. A gente não podia ser vista conversando, mas mesmo sem muitas palavras, nós criamos um laço que ajudava a gente a segurar a barra naqueles dias pesados. E foi a Ana quem, algumas semanas depois, me contou uma coisa que mudou tudo. Algumas meninas conseguem fugir. Ela disse isso com medo, mas nos olhos dela tinha um brilho de esperança. Fugir. Eu nunca tinha pensado nisso, mas naquele momento, pela primeira vez, desde que me levaram para aquele lugar, um pensamento novo surgiu na minha mente. E se eu não tivesse que passar o resto da minha vida ali? A partir daquele instante, algo dentro de mim mudou. Eu não sabia como, nem quando, mas uma certeza crescia no meu peito. Dia, aí eu ia sair dali. As palavras da Ana não saíam da minha cabeça. Algumas meninas conseguem fugir. Até aquele momento, eu nunca tinha pensado nisso. Fugir parecia impossível. Sabe, os portões eram altos, trancados com cadeados pesados. Tinha uns homens que vigiavam a casa de noite e cachorros que corriam pelo quintal, mas agora que a Ana tinha plantado aquela sementinha dentro de mim, eu não conseguia mais ignorar. Fugir não era uma ideia nova naquele lugar. Outras meninas já tinham tentado, algumas sumiram de um dia para o outro e a gente nunca mais ouviu falar delas. Outras voltaram, trazidas à força pelos homens da casa, et depuis. Depois elas simplesmente não eram mais as mesmas. Ana me contou que uma menina chamada Beatriz tentou fugir meses antes de eu chegar. Ela esperou até tarde da noite, quando todo mundo estava dormindo, e usou um lençol amarrado para tentar descer pela janela do segundo andar. Mas antes que ela conseguisse chegar no chão, um dos cachorros começou a latir, e os homens vieram correndo. Na manhã seguinte, a Beatriz não apareceu para trabalhar na cozinha. Ninguém falava sobre ela. O nome dela desapareceu das conversas, como se ela nunca tivesse existido. O que aconteceu com ela? Perguntei para Ana. Não me sussurrou.
Ela só abaixou a cabeça e continuou cortando os legumes que a gente tinha que preparar para o jantar. Não precisei de resposta para entender. A realidade era dura, fugir significava correr um risco muito grande. Mas, para mim, ficar ali significava perder a minha alma, pouco a pouco. E eu não estava disposta a isso. Se eu queria fugir, não podia fazer besteira. Eu tinha que observar, estudar e esperar o momento certo. Comecei a prestar atenção em tudo ao meu redor, o horário em que os portões eram trancados, os momentos em que os vigias saíam para fumar um cigarro, os lugares da cerca onde a madeira estava mais velha, mais fraca. Pequenos detalhes, que antes não significavam nada, agora eram a chave para minha liberdade. Descobri que, às terças-feiras, um dos vigias costumava beber cachaça e ficava meio grogue. Nessas noites, a vigilância dele ficava mais relaxada e ele demorava para reagir a qualquer barulho estranho. Descobri também que, perto do depósito de lenha, nos fundos da casa, tinha uma parte da cerca que parecia estar podre, meio solta. Essas pequenas descobertas eram a minha esperança. Eu precisava de um plano, mas eu também precisava da Ana. Ela era a única ali em quem eu confiava, a única que podia me ajudar. Numa noite, enquanto a gente lavava a louça do jantar, aproveitei o barulho da água para sussurrar. Eu vou fugir. Ela congelou. Parou de esfregar o prato que estava segurando e me olhou com os olhos arregalados. Você tá maluca? A voz dela quase não saía. Eu não aguento mais ficar aqui. Ana. Julia, se eles te pegam. Ela não terminou a frase, mas eu sabia o que ela queria dizer. A gente ficou em silêncio por uns segundos. Então, ela respirou fundo e voltou a lavar os pratos. Eu te ajudo. Meu coração disparou. Mas tem que ser no momento certo. Ela tinha razão. A gente não podia meter os pés pelas mãos. Se a gente errasse, nunca teríamos uma segunda chance. Os dias se passaram e a nossa rotina continuava a mesma. Trabalhar, obedecer, ficar em silêncio, mas por dentro, eu estava contando cada minuto, esperando o momento perfeito. Foi numa noite fria de terça-feira que a gente percebeu. A oportunidade tinha chegado. O vigia que bebia estava especialmente bêbado. Ele mal conseguia andar em linha reta. O portão dos fundos estava trancado, como sempre. Mas a cerca podre, perto do depósito de lenha, ainda estava lá, esperando pela gente. Eu sussurrei para Ana. Ela respirou fundo e concordou com a cabeça, mas algo dentro de mim dizia que as coisas não seriam tão simples. Esperamos até a casa mergulhar na escuridão. Fomos andando na pontinha do pé pelos corredores, tentando não fazer nenhum barulho. Meu coração batia tão forte que eu achava que alguém podia ouvir. Quando chegamos nos fundos da casa, eu vi a cerca. Meu corpo tremia inteiro, mas eu não podia hesitar. Vai primeiro, a Ana sussurrou. Coloquei os pés na madeira e comecei a subir, sentindo as farpas arranhando minhas mãos. Meu coração martelava no peito. Foi então que eu ouvi um barulho atrás de mim, latido, e depois outro. Os cachorros. Eles tinham acordado. Minha respiração travou. Elas ouviram a gente. Anda logo, Ana sussurrou. Desesperada, eu pulei para o outro lado da cerca, caindo na terra fria. Ana veio logo atrás. Mas antes que ela pudesse pular, um dos homens da casa apareceu no quintal com uma lanterna. Ei, quem tá aí? O feixe de luz varreu o escuro e, por um segundo,
iluminou o rosto da Ana. Meus olhos se arregalaram. Corre! Julia, ela gritou. E então? Ela ficou para trás. Eu não podia fazer nada. Sou Ibarás. Eu também seria pega. Então, quando eu corri como nunca tinha corrido na minha vida. Meu corpo doía. Meus pés descalços pisavam em pedras e galhos. Mas eu não parei, porque se eu parasse, eu sabia que nunca mais teria outra chance. Eu estava livre, mas a que custo? O vento cortante da noite batia no meu rosto enquanto meus pés descalços corriam pela estrada de terra. O som dos latidos ainda ecoava longe e meu coração pulsava tão forte que parecia que ia saltar pela boca. Eu não sabia para onde estava indo. Só sabia que não podia parar. A escuridão deixava tudo mais assustador. O silêncio do campo era diferente do silêncio daquele casarão. Lá, o silêncio era imposto, carregado de medo. Aqui fora, era um vazio que me fazia sentir pequena e vulnerável. A cada passo, uma pergunta martelava na minha cabeça. O que aconteceu com a Ana? Ela tinha sido pega. Eu sabia disso. O grito dela. Suas últimas palavras. Corre? Julia. Tudo ainda estava vivo na minha cabeça. Eu queria voltar por ela. Mas o que eu podia fazer? Voltar significaria ser capturada também. Mas e agora eu estava livre. Mas, para onde eu ia? Eu não tinha a menor ideia de onde eu estava. A estrada de terra se estendia na minha frente, iluminada só pelo brilho fraco da lua. Não tinha casa, nem luz, nada. Só mato e árvore que se mexiam com o vento. Minhas pernas tremiam de cansaço, mas eu não podia me dar ao luxo de parar. Meus pés estavam cheios de corte. Cada passo era uma dor que latejava, mas a adrenalina ainda corria no meu sangue. Continuei andando por horas, tentando me afastar o máximo possível daquela casa. Às vezes, eu me escondia atrás de umas moitas quando ouvia o som distante de um carro. Foi quando a ficha caiu, e se eles estivessem me procurando, o medo voltou a apertar minha garganta. Se me encontrassem, eu sabia exatamente o que iam fazer comigo. Eu não podia ser vista. Não podia confiar em ninguém. Depois de tanto tempo andando, a exaustão começou a tomar conta de mim. Minha barriga doía de fome. Minha boca estava seca. Eu não lembrava a última vez que tinha bebido água. O desespero começou a crescer dentro de mim. Será que eu ia conseguir sobreviver sozinha? Foi então que eu vi um sítio pequeno. Bem long. Uma cerquinha baixa rodeava uma plantação de milho e uma casinha de madeira estava com a luz acesa. Sinal de que alguém morava ali, eu hesitei. Bater naquela porta era um risco. E se fossem gente ruim? Como os donos da casa de onde eu fugi, e se me entregassem de volta? Mas o medo da fome foi mais forte. Me aproximei devagarinho, andando agachada pelo milharal até achar uma torneira do lado da casa. Abri devagar, deixando um fio de água gelada escorrer pela minha mão antes de levar à boca. Nossa! Nunca na vida eu tinha sentido algo tão bom. Quando terminei, olhei para o lado e vi umas espigas de milho caídas no chão, provavelmente esquecidas ali depois da colheita. Peguei uma, descasquei correndo e comecei a mastigar os grãos crus. Não era muito, mas era o suficiente para me manter em pé. Mas onde que eu pudesse ser dali? Ouvi um barulho. Uma porta se abriu. Me escondi atrás de um barril, prendendo a respiração. Quem tá aí? Uma voz de homem perguntou. Eu congelei. Se ele me visse, tudo podia acabar ali. Fiquei parada, imóvel, esperando o homem voltar para dentro de casa.
Mas ele não voltou. Ouvi os passos dele chegando perto, e então ele parou bem do lado do barril onde eu estava escondida. Eu sei que tem gente aí. E ele disse, mas a voz dele não era dura, nem ameaçadora. Meu corpo inteiro tremia. Eu não tinha escolha. Saí devagar detrás do barril, com os olhos fixos no chão. O homem era velho. Tinha o cabelo todo branco e uma cara de cansado. Ele me olhou de cima a baixo, vendo minhas roupas sujas, meus pés machucados. Você fugiu de algum lugar? Menina, ele perguntou, sem tirar os olhos de mim. Engoli em seco. Eu não sabia o que responder. Ele suspirou. Anda. Entra. Você precisa comer alguma coisa. Meu coração hesitou. Será que eu podia confiar nele? Mas eu não tinha escolha. O velho se chamava seu Anselmo. Ele me levou para dentro da casinha simples dele, onde uma chaleira soltava vapor no fogão a lenha. Tinha um cheiro de pão quentinho no ar. Ele colocou um prato de sopa na minha frente. Eu queria devorar tudo de uma vez só, mas me segurei, comendo devagar, aproveitando cada colherada. Ele não fez muita pergunta. Show ficou me olhando. Não precisa me contar nada agora. Não, ele disse depois de um tempo. Mas se quiser falar, tô aqui para ouvir. Eu nunca tinha conhecido alguém assim. Depois de tantas semanas vivendo com medo, era estranho estar na frente de alguém que não queria nada de mim. Posso ficar aqui? Perguntei. Uma voz bem frozza. Seu Anselmo olhou para a porta, como se estivesse pensando nos riscos. Pode, mas só por essa noite. Eu assenti. Era muito mais do que eu podia pedir. Pela primeira vez em muito tempo, eu me deitei num colchão de verdade. O cobertor grosso me abraçou. E o cansaço finalmente me venceu. Mas antes de dormir, uma única imagem veio na minha cabeça. Ei, Ana. Eu ainda não sabia o que tinha acontecido com ela, mas uma coisa era certa. Eu não podia continuar fugindo para sempre. Eu precisava encontrar um jeito de acabar com tudo aquilo. E no fundo, eu sabia que meu destino ainda ia me levar de volta para aquele lugar. Mas da próxima vez, eu não seria uma vítima. Eu seria a resposta que aquelas meninas precisavam. O sol nasceu devagar naquela manhã, jogando uns raios alaranjados pelas janelas simples da casa do seu Anselmo. A luz esquentava meu rosto, mas o frio da realidade ainda estava cravado no meu peito. Eu estava livre, mas sabia que não podia ficar ali para sempre. Meu corpo ainda doía da fuga. Meus pés estavam machucados. Mas minha cabeça... minha cabeça já não era a mesma. Pela primeira vez, eu tinha uma coisa que eu não tinha antes. Um propósito. Eu precisava voltar, não por mim, mas pela Ana, pelas outras meninas, por todas que ainda estavam presas naquele lugar. Mas como é que uma menina sozinha ia lutar contra uma coisa tão grande? Seu Anselmo me encontrou sentada na mesa da cozinha, segurando uma caneca de chá quente com as mãos ainda trêmulas. E então, menina, qual é o seu plano agora? Respirei fundo antes de responder. Eu preciso voltar. Ele levantou as sobrancelhas, claramente surpreso. Voltar depois de tudo que você passou para sair de lá? Eu concordei com a cabeça. Eu não posso simplesmente fugir e esquecer. Seu Anselmo, tem outras meninas lá. Eu preciso fazer alguma coisa. Ele ficou em silêncio por um momento, os olhos dele pensativos. Você é corajosa, Hein, ou teimosa? Talvez os dois. Eu dei um sorrisinho de canto. E o que você vai fazer? Vai bater na porta e dizer que quer entrar de volta? Eu sabia que não era tão simples. Eu precisava de um plano,
e seu Anselmo podia me ajudar. Nos anos 70, não era como hoje. Não tinha internet, celular, nem jeito rápido de denunciar alguma coisa. As pessoas confiavam no que viam. E muito problema era ignorado por quem não queria se meter em confusão, mas tinha uma coisa que eu podia fazer: contar a minha história para alguém que tivesse poder para mudar as coisas. Seu Anselmo me levou até a cidade mais próxima, onde tinha uma delegacia bem pequena. O lugar era simples, com as paredes descascando e um único policial atrás da mesa. Quando eu contei a minha história, ele coçou a cabeça, sem saber muito bem o que fazer. Olha, menina, essas coisas acontecem, sabe? Tem gente poderosa por trás disso. Você tem certeza que quer mexer nesse vespeiro? Eu segurei minha raiva. Eu só quero que alguém faça alguma coisa. Ele suspirou. Depois pegou um caderno e começou a anotar. Vou ver o que eu posso fazer. Mas alguma coisa na voz dele me dizia que aquilo não ia levar a lugar nenhum. Eu não podia contar só com a polícia. Precisava de alguém que realmente se importasse. Foi então que seu Anselmo me levou num jornalzinho local. O editor, um homem chamado João Batista, era conhecido por não ter medo de denunciar injustiça. Quando eu entrei no escritório dele, minhas mãos estavam suando. Eu nunca tinha falado para ninguém sobre tudo que eu vivi. Mas ali estava a minha chance. Ele me olhou com atenção, os olhos sérios, atentos. Pode falar? Menina, eu estou ouvindo. E então, eu contei tudo. Sobre como fui levada de casa, sobre o casarão trancado, sobre as meninas que tentaram fugir e sumiram, sobre a Ana. Quando eu terminei, ele respirou fundo. Isso é grave. Muito grave. Ele pegou seu bloco de notas e começou a escrever. Rápido. Você tem sorte de ter fugido. Mas essas meninas que ainda estão lá, a gente precisa tirar elas de lá. Meu coração acelerou. O Senhor pode ajudar. Ele olhou para mim com um brilho nos olhos. Eu vou fazer muito mais do que isso. Na semana seguinte, uma matéria foi publicada no jornal local com o título A Casa do Silêncio, o segredo sombrio por trás dos muros do interior. O texto detalhava tudo o que eu tinha contado. O lugar. As meninas. Arugrakue. Ele não falou o meu nome, mas deixou claro que uma das meninas tinha conseguido fugir e contado a sua história. E então, algo que ninguém esperava aconteceu. O caso chamou a atenção de um jornal maior, de outra cidade. Repórteres começaram a fazer perguntas, as pessoas começaram a desconfiar. E, pela primeira vez, as pessoas que mandavam naquela casa sentiram que estavam sendo observadas. Algumas semanas depois da publicação, a polícia foi até a casa. Eu não estava lá, mas soube do que aconteceu depois. Eles encontraram algumas meninas, mas outras tinham sido levadas antes que eles chegassem. E a Ana, ela estava lá, machucada, magra, mas viva. Ela me contou depois que, quando os policiais chegaram, os donos da casa tentaram esconder tudo. Disseram que as meninas estavam lá porque queriam, que eram órfãs que eles acolheram, mas as marcas de sofrimento estavam estampadas no rosto delas. Dessa vez, não deu para esconder a verdade. A casa foi fechada. As pessoas responsáveis foram presas ou fugiram. E as meninas finalmente estavam livres. Quando eu finalmente vi a Ana de novo, a gente não conseguiu dizer nada. Apenas nos abraçamos. Ela correu no meu ombro. Eu chorei no dela. Por tanto tempo. Tudo que a gente teve foi o medo. O silêncio.
a incerteza. Agora, a gente tinha uma outra. E a gente tinha a liberdade. Os anos se passaram. Eu nunca mais vi minha família. Nunca soube o que aconteceu com meus pais. Aí zero. Pra ser sincera, nunca quis voltar para aquele passado. Mas eu encontrei um novo lar. Eu e a Ana ficamos juntas. Ajudamos outras meninas que passaram pela mesma coisa. Criamos um lugar seguro, onde nenhuma criança teria que passar pelo que a gente passou. Hoje, olhando para trás, eu sei que aquela fuga não foi só para salvar a minha vida, foi para salvar muitas outras. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que a liberdade é o bem mais precioso que existe. Ninguém jamais deveria ter o direito de roubar isso de alguém. A liberdade é uma promessa bonita, né? Mas a verdade é que ela não apaga o que a gente viveu. A casa onde eu fui mantida contra a minha vontade estava fechada. As grades foram arrancadas. Os corredores estavam vazios. E o silêncio que antes era regra, agora reinava porque ninguém mais estava lá. Mas dentro de mim, aquelas paredes ainda existiam. Nos primeiros meses depois do resgate, eu não sabia como me encaixar no mundo aqui fora. Durante tanto tempo, cada decisão minha foi tomada por outra pessoa. Eu não escolhia o que comer, quando dormir, o que vestir. Agora, o simples ato de andar na rua sem medo parecia impossível. Eu me perguntava, o que significa ser livre? Afinal, o primeiro desafio vinha de noite, no abrigo para meninas onde eu e a Ana ficamos depois do resgate. Eu tinha uma cama macia, um travesseiro limpo e um cobertor quentinho. Mas, toda vez que eu fechava os olhos, algo dentro de mim dizia que eu ainda estava presa. Eu acordava gritando com pesadelos. Sonhava que as portas se fechavam de novo, que a cerca estava mais alta, que os passos da dona Odete ecoavam nos corredores. Às vezes, eu ouvia a voz da Ana me chamando, mas quando eu virava para olhar, ela não estava lá. Numa dessas noites, eu levantei e fui até a cozinha do abrigo e encontrei a Ana sentada na mesa, segurando uma xícara de chá. Você também não consegue dormir? Perguntei. Ela balançou a cabeça, sem dizer nada. A gente sentou ali, em silêncio, até o sol começar a nascer. Talvez a liberdade não significasse só sair de um lugar, mas também aprender a viver com tudo o que ele deixou dentro da gente. Eu saí daquela casa quando tinha 15 anos. Isso significava que eu não sabia um monte de coisa básica da vida. Eu não sabia como pegar um ônibus. Não sabia o que era um cinema. Não sabia como funcionava um rádio. Na casa onde fiquei presa. Não tinha acesso a nada do que acontecia no mundo real. Lá dentro, o tempo passava devagar, sem novidade, sem mudança. Agora, o mundo parecia grande demais. As pessoas falavam de política, de música, de viagens. Tudo parecia tão longe da minha realidade que eu não sabia nem por onde começar. Foi então que um dos voluntários do abrigo, um senhor chamado Seu Francisco, me deu um conselho que eu nunca esqueci. Quando a gente sai de um buraco, a primeira coisa que precisa fazer é olhar para frente e não para trás. Mas como olhar para frente, quando o passado ainda te assombra? Eu e a Ana tentamos seguir em frente, mas os olhares das pessoas sempre lembravam a gente do que a gente viveu. Para elas, nós éramos as meninas que fugiram daquele lugar terrível. Muitas vezes, em vez de nos tratarem como sobreviventes, nos olhavam com pena. Sussurravam quando a gente passava. Algumas mulheres da cidade diziam que meninas como nós nunca se recuperam completamente.
Essas palavras pesavam mais do que qualquer corrente, porque uma parte de mim tinha medo que elas estivessem certas. Por mais que eu tentasse me encaixar no mundo, tinha sempre uma sombra dentro de mim. E eu sabia que essa sombra não ia desaparecer sozinha. Foi nesse momento que eu percebi que precisava fazer alguma coisa a respeito. Eu não queria passar o resto da vida com medo. Eu queria encontrar um jeito de usar tudo o que eu vivi para transformar a vida de outras meninas. Mas antes, eu precisava buscar justiça. As pessoas gostam de finais felizes, né? Querem acreditar que depois que a casa foi fechada e as meninas foram resgatadas, tudo ficou bem. Mas a verdade não era tão simples. Muitos dos responsáveis fugiram antes da polícia chegar. Dona Odete, a mulher que mandava e desmandava dentro da casa, desapareceu sem deixar rastro, e algumas das meninas que estiveram lá nunca foram encontradas. Isso me assombrava toda noite. O fechamento daquela casa não era o suficiente. A história não podia acabar assim. Foi quando eu percebi que se eu queria justiça, e eu mesma teria que ir atrás dela. Tudo começou quando aquele jornalista, o João Batista, me procurou. Ele trabalhava num jornal pequeno, mas queria contar a nossa história para que o mundo soubesse o que aconteceu. Muitas meninas passaram pelo que você passou. E ela me disse. Mas poucas conseguiram sair para contar. Foi a primeira vez que alguém me disse isso. Pela primeira vez, eu entendi que a minha voz tinha poder, mas dar essa entrevista significava reviver tudo. Significava contar para estranhos sobre as coisas que eu mais queria esquecer, Underworld, acima de tudo. Significava me expor. Se as pessoas ruins que mandavam naquela casa ainda estivessem por aí, elas poderiam me encontrar. Mesmo assim, eu sabia que não podia ficar calada. Então, eu falei, contei tudo. Os jornais publicaram a minha história e, aos poucos, ela começou a se espalhar. E foi então que a mudança começou. Depois que minha entrevista foi publicada, algumas semanas depois, recebi uma notícia que mudou tudo. O caso estava sendo reaberto. A denúncia fez com que um novo grupo de investigadores começasse a procurar os responsáveis. Algumas semanas depois, recebi outra notícia. Um dos homens que trabalhava na casa tinha sido preso. Outros começaram a ser procurados. Algumas das meninas que tinham desaparecido foram encontradas em outras cidades. Dessa vez, a verdade não pôde ser escondida. Aos poucos, eu percebi que lutar por justiça era a minha forma de cicatrizar as feridas do passado. Eu nunca ia esquecer o que eu vivi, mas eu podia evitar que outras meninas passassem pelo mesmo. Foi por isso que eu e a Ana tomamos uma decisão importante. Nós íamos ajudar outras sobreviventes. Começamos a trabalhar com organizações que protegiam meninas em situação de risco. A cada garota que a gente salvava, um pedaço do nosso passado se tornava menos doloroso. Hoje, olhando para trás, eu vejo que a luta por justiça não foi só sobre fechar aquela casa, foi sobre garantir que ninguém mais tivesse que viver aquilo. E foi aí que eu entendi o verdadeiro significado da liberdade. Liberdade não é só estar longe de um lugar ruim. Liberdade é saber que a sua voz pode mudar o mundo. A luta por justiça abriu portas que eu nunca imaginei que existiam. Mas, ao mesmo tempo, também me deixou cara a cara com uma pergunta que eu evitava desde o dia em que consegui fugir. E agora? O que eu faço com a minha vida? Eu e a Ana passamos tanto tempo lutando para sobreviver, fugindo, denunciando, tentando salvar outras meninas, que a gente esqueceu de pensar em nós mesmas. Agora, pela primeira vez, o futuro estava ali, aberto, na nossa frente.
Mas para onde ir? Quando se passou anos sem um lar, como viver uma vida normal depois de tanto tempo sendo tratada como se não tivesse direito a uma... O passado ainda estava dentro de mim, mas eu sabia que, se não desse o próximo passo, eu ficaria presa nele para sempre. E eu não ia permitir que isso acontecesse. Os jornais não falavam mais sobre o caso. A cidade seguia sua rotina para o mundo. Aquele capítulo estava encerrado. Mas para mim e para Ana, ele ainda estava sendo escrito. A gente tinha um teto sobre nossas cabeças, graças ao abrigo que nos acolheu. Mas sabíamos que não poderíamos ficar ali para sempre. A gente precisava de um plano. Foi então que a Ana me olhou. Uma noite, enquanto a gente tomava um chá quente na varanda do abrigo, e disse uma coisa que me marcou para sempre. A gente passou tanto tempo tentando sobreviver que esqueceu de sonhar. E ela estava certa. Caramba! Como ela estava certa. Até aquele momento, eu nunca tinha parado para pensar no que eu queria para o futuro. Tudo o que eu fazia era baseado no medo, na necessidade de escapar, de me proteger, de lutar. Mas, e se, pela primeira vez, eu pudesse simplesmente viver? A primeira coisa que a gente decidiu fazer foi procurar trabalho. Nos anos 70, não era fácil para meninas como nós arrumar um emprego. As pessoas conheciam a nossa história. E mesmo que algumas tivessem compaixão, outras olhavam com desconfiança. Essas meninas passaram por muita coisa. Não sei se são de confiança. Ouvi uma mulher cochichar uma vez. Aquilo doeu. Era como se a gente estivesse marcada pelo passado. Mas desistir. Isso nunca foi uma opção. A Ana conseguiu um emprego numa padaria. Oh, don't know. Um senhor bondoso chamado Seu Afonso. Não fez perguntas, só disse que ela podia começar no dia seguinte. Eu tive menos sorte. Depois de várias tentativas que deram errado, eu encontrei uma vaga como ajudante de costura numa lojinha modesta, onde umas senhoras se reuniam para costurar vestidos de festa. O trabalho era simples. Cortar tecido. Organizar linha, manter a sala limpa, mas para mim, aquilo representava muito mais. Era a primeira vez que eu sentia que tinha valor por alguma coisa além da minha história, e foi ali que eu descobri uma paixão que eu nunca imaginei ter. Costurar me acalmava. A cada ponto que eu dava, era como se eu estivesse costurando os pedaços quebrados de mim mesma. Outro desafio que eu enfrentei foi perceber o quanto eu não sabia. Eu mal sabia escrever direito. Sabia contar dinheiro porque aprendi na infância, ajudando minha mãe na feira, mas nunca tinha ido numa escola de verdade. A vergonha era um peso constante. Tinha horas que eu precisava assinar um papel e sentia minhas mãos suando, com medo de errar na frente dos outros. Foi então que, num fim de tarde, enquanto eu terminava de dobrar uns tecidos na loja, a Dona Celina, chegou perto de mim. Julia, você já pensou em estudar? Engoli seco. Ah, Dona Celina, acho que já tô velha demais para isso. Ela sorriu, balançando a cabeça. Ninguém nunca é velho demais para aprender. Minha querida, naquele dia, eu saí da loja com um caderno debaixo do braço. Dona Celina começou a me ensinar. Aos pouquinhos, depois do expediente, primeiro as letras, depois as palavras. E pela primeira vez, eu comecei a entender que o conhecimento era a chave para nunca mais depender de ninguém. Os meses foram passando. O medo começou a diminuir, ainda tinha dias difíceis. Claro. Ainda tinha noites em que os pesadelos vinham com tudo, mas agora também tinha dias bons.
Dias em que a Ana chegava do trabalho com um pedaço de pão doce que o patrão dela guardava pra gente, dias em que eu conseguia costurar um vestido sem errar nenhuma medida, dias em que eu lia uma frase inteira sem precisar de ajuda, e principalmente, dias em que eu acordava sem sentir que estava fugindo de alguma coisa. Pela primeira vez, eu comecei a me sentir uma pessoa normal, dia. Enquanto a gente caminhava pela praça, a Ana segurou meu braço e apontou para um grupo de meninas sentadas num banco. Olha ali. Juju, elas eram jovens. Provavelmente tinham a nossa idade quando a gente foi levada, mas os olhos delas carregavam uma coisa que eu conhecia bem. O olhar de quem não tem para onde ir. Foi nesse momento que eu percebi que a minha jornada ainda não tinha terminado. Eu e a Ana nos aproximamos e começamos a conversar com elas. Descobrimos que algumas tinham fugido de casa. Outras eram órfãs. Outras estavam só tentando sobreviver. Elas não tinham ninguém, mas agora elas tinham a gente. E naquele momento, sem nem perceber, a nossa nova missão começou, porque a vida não era só sobre sobreviver, era sobre usar o que a gente viveu para impedir que outras meninas passassem pela mesma coisa. Reconstruir a vida não é fácil. Tem dias bons e dias ruins, mas eu aprendi que a liberdade não é uma coisa que simplesmente acontece da noite para o dia. A liberdade, a gente constrói. Liberdade não é algo que simplesmente acontece da noite para o dia. Liberdade é ter o direito de escolher o seu próprio caminho e, pela primeira vez, eu e a Ana estávamos fazendo exatamente isso. A gente se recusou a ser definida pelo nosso passado, a gente se recusou a carregar a culpa que nunca foi nossa. E, acima de tudo, a gente decidiu que nunca mais ia ficar calada, porque a nossa história não era só nossa. Ela era a voz de todas as meninas que ainda precisavam de ajuda, e nós estávamos prontas para continuar essa luta. A praça onde a gente encontrou aquelas meninas se tornou o nosso ponto de partida, sentadas ali. Ouvindo as histórias delas, a gente viu que a nossa luta não tinha acabado. Cada uma delas carregava um passado diferente. Mas a dor era a mesma. O medo, a incerteza, o abandono, naquela noite. Quando voltamos para casa, eu e a Ana ficamos sentadas por um tempão, em silêncio, até que ela disse uma coisa que mudaria tudo. A gente precisa fazer alguma coisa por elas. Juju. Ela não precisou explicar. Eu já sabia. E foi naquele momento que a gente fez uma promessa, uma para outra. Nunca mais a gente ia permitir que uma menina passasse pelo que a gente passou. A gente não tinha dinheiro. Não tínhamos uma casa para abrigar todo mundo. Tudo que a gente tinha era a nossa própria experiência. Mas, às vezes, só isso já era o suficiente. Nos dias seguintes, a gente começou a ajudar do único jeito que podia. Ouvindo, ficávamos na praça, sentadas com elas, ouvindo suas histórias, dando conselhos, ajudando como dava. Se alguma precisava de comida, a gente dividia o nosso pouco. Se precisavam de um lugar para dormir, a gente perguntava no abrigo onde ficamos se podiam aceitá-las. Não era muito, mas era alguma coisa. E com o tempo a gente percebeu que a nossa presença ali fazia diferença. Elas passaram a confiar na gente, a nos procurar, porque elas sabiam que a gente entendia. Sabiam que a gente não ia julgar, porque a gente já tinha estado no lugar delas. Certa noite, quando a gente voltava para casa, uma menina chamada Sofia veio correndo atrás da gente. Espera-me, ela gritou. Sem fôlego. Ela era pequena,
Provavelmente não tinha mais de 12 anos. Os cabelos estavam sujos, os olhos arregalados de medo. Me ajudem, eles estão me procurando. Minha respiração parou. Quem está procurando você? Muy bem. Ela olhou para os lados, assustada, e sussurrou. O homem que disse que ia me dar um trabalho, meu estômago revirou. Eu sabia o que aquilo significava. A Sofia tinha caído na mesma armadilha que eu. No chão atrás. E agora? Estava fugindo para salvar a própria vida? Eu e a Ana nos olhamos. A gente sabia o que tinha que fazer. Pegamos a Sofia pela mão e a levamos para longe dali, para um lugar seguro. Durante toda a caminhada, ela tremia de medo. Quando finalmente chegamos ao abrigo onde trabalhávamos, a deixamos com uma das responsáveis e, naquela noite, eu percebi uma coisa importante. A gente não estava só ouvindo histórias. Agora, a gente estava salvando vidas. Depois daquela noite, a gente percebeu que precisava fazer mais. Não dava para ajudar uma menina de cada vez, esperando encontrar elas na praça. A gente precisava criar algo maior. Foi quando tivemos a ideia que mudou tudo. Criar um espaço seguro, onde meninas em situação de risco pudessem encontrar abrigo, comida e, principalmente, um futuro. Mas como a gente ia fazer isso? Não tínhamos dinheiro. Não tínhamos apoio. Só tínhamos a nossa vontade, mas isso já era um começo. Sabíamos que íamos precisar de ajuda. Então, começamos a procurar pessoas que pudessem apoiar a nossa causa. Fomos atrás dos jornalistas que contaram nossa história no passado. Fomos até igrejas. Perguntamos se podiam ceder algum espaço. Batemos na porta de comerciantes. Pedimos doações. Muitos viraram as costas, mas alguns ouviram, e foi assim que, mês depois, a gente conseguiu um pequeno espaço. Um salão vazio, que foi cedido por uma igreja local. Não era muito, mas era o começo de um sonho. Com doações de algumas pessoas da cidade, conseguimos uns colchões velhos, umas panelas, e começamos nosso trabalho. As primeiras meninas que chegaram eram como nós, assustadas, desconfiadas, mas, aos poucos, fomos mostrando que aquele lugar era diferente. Ali, ninguém ia mandar nelas. Ali, ninguém ia machucá-las. Ali, elas eram livres. E, pela primeira vez, sentimos que estávamos mudando o destino de alguém. No dia da inauguração oficial do abrigo, eu e a Ana ficamos lado a lado. Olhando as meninas que agora chamavam aquele lugar de casa, Ana apertou minha mão. A gente conseguiu. You sorry. E isso é só o começo, porque aquela promessa que a gente fez naquela noite, na praça, nós nunca quebramos. O tempo passou mais rápido do que eu podia perceber. A vida, que antes era só uma fuga constante, se tornou uma construção. Tijolo por tijolo, erro por erro, acerto por acerto. O abrigo que a gente começou num espacinho emprestado cresceu. No início, eram só algumas meninas, dormindo em colchões finos, comendo o que a gente conseguia juntar com doações, mas, com o tempo, mais pessoas começaram a acreditar na nossa causa. Jornalistas voltaram a falar sobre a nossa história. Algumas mulheres da cidade começaram a nos ajudar. E antes que a gente percebesse, o pequeno salão emprestado se tornou um lar de verdade. Daya, uma das meninas que vivia no abrigo, me perguntou: Tia Yulia, o que vai acontecer comigo quando eu crescer? A pergunta me atingiu como um raio. A gente estava dando para elas abrigo, comida e segurança, mas isso não era o suficiente.
porque um dia elas precisariam sair dali. E para onde elas iriam? O que fariam? Eu sabia bem o que significava não ter um futuro planejado. Foi então que eu percebi que o nosso trabalho não podia ser só salvar meninas do perigo, a gente precisava dar a elas uma vida depois disso. Foi nesse momento que começamos a lutar por algo ainda maior: educação. Nos anos 70, menina pobre não tinha muita opção. Não, para a maioria delas, o futuro era ou um casamento arranjado, ou trabalhar de doméstica. Mas a gente não aceitava isso. Se a gente queria que elas tivessem um futuro de verdade, precisávamos dar a elas as ferramentas para conquistar isso. Começamos pequeno, com livros doados, umas aulas improvisadas no fim da tarde. Algumas das mulheres que nos ajudavam sabiam ler e escrever e começaram a ensinar. Depois, convencemos uma professora aposentada a dar aulas voluntárias. E aos poucos, começamos a ver a diferença. As meninas que chegaram sem saber nem escrever o próprio nome começaram a formar palavras, algumas começaram a sonhar com profissões. E foi nesse momento que eu percebi, a gente estava mudando destinos. Dia, muitos anos depois, enquanto a gente organizava um evento no abrigo, uma mulher bateu na porta. Ela tinha os olhos cansados, o rosto envelhecido pelo tempo. Eu não a reconheci de cara, mas, quando ela falou, um arrepio passou pela minha espinha. Julia, sua mãe, o tempo parou. Durante todos esses anos, eu evitei pensar nela. Meu coração carregava uma mistura de raiva, mágoa e uma saudade doída. Mas agora, ali, na minha frente, estava a mulher que um dia me entregou para desconhecidos. Eu não sabia o que dizer. E então, ela começou a chorar. Eu sei que você não quer me perdoar, minha filha. E eu não espero que perdoe, mas eu precisava ver você. Sabe se você estava bem? Eu senti um aperto no peito. Tantas vezes eu imaginei esse momento, tantas vezes eu ensaiei palavras de raiva. Mas, quando eu olhei nos olhos dela, percebi que o passado já não doía mais, porque eu venci. Eu não era mais aquela menina assustada que não tinha escolha. Agora, eu fazia as minhas próprias escolhas. E naquele dia, eu escolhi deixar o passado para trás. Nos anos que se passaram, continuamos lutando para que mais meninas tivessem um futuro. Dia, recebemos uma notícia inesperada. Dona Odete, a mulher que comandava a casa onde fui mantida, tinha sido presa. Por anos, ela fugiu, se escondeu. Mas a justiça finalmente a encontrou. Quando ouvi a notícia, senti um peso sair do meu peito. Não porque eu queria vingança. Não, mas porque eu precisava saber que aquilo nunca mais ia acontecer com ninguém. Aquele capítulo da minha vida estava, enfim, encerrado. Os anos passaram. As meninas que passaram pelo nosso abrigo cresceram. Algumas se tornaram professoras. Outras abriram seus próprios negócios. Algumas até voltaram para nos ajudar, ensinando as mais novas. E eu me tornei alguém que eu nunca imaginei que poderia ser. Não uma vítima, não uma fugitiva, mas uma mulher que construiu um caminho para outras seguirem. Dia. Enquanto eu olhava as meninas brincando no quintal do abrigo, a Ana sentou do meu lado e sorriu. Você já percebeu? O quê? A gente conseguiu? Eu respirei fundo e sorri de volta. Sim, amiga. A gente conseguiu. Esse foi o maior legado que a gente poderia deixar
Essa, meus queridos, foi a minha história. Se você chegou até aqui, quero que saiba de uma coisa. A vida sempre pode ser reescrita, não importa o que tentaram tirar de você. Sempre há esperança. Agora me conta aqui nos comentários. Vai! O que você achou dessa história? Quero muito saber a sua opinião. Tá. E não esquece de curtir o vídeo para ajudar a vovó a continuar contando histórias como essa. Se inscreve no canal para não perder os próximos relatos emocionantes. Obrigada por estar aqui. Viu? Um beijinho no coração de cada um de vocês.